Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Eu sou o seu host de sempre. E eu sou nossa especialista convidada, pronta para a gente desvendar mais um tema complexo. Sempre. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num negócio que muita gente acaba esquecendo quando olha para o cenário global, né? Que é o poder das ideias. Exato. Não só, poder militar, economia, essas coisas mais, digamos, materiais. Isso. Mas como a gente pensa o mundo, como a gente interpreta as coisas, como isso molda, e muito, a política internacional. É a base do chamado construtivismo, né? Essa lente teórica que mostra que a realidade lá fora, ela não é fixa, não é dada. Ela é, na verdade, construída. Socialmente. Construída por nós, pelas interações. E a nossa análise hoje vai se basear em fontes que exploram justamente essa teoria a fundo. E para já dar o tom, tem aquela frase que ficou super famosa do Alexander Wendt. Ah, sim. Aquela. A anarquia é o que os estados fazem dela. Perfeita para começar. Exatamente. Porque ela diz o seguinte: olha, não ter um governo mundial, essa tal anarquia do sistema internacional, isso por si só não dita se vai ter guerra ou paz. Não significa caos automático, né? O que importa mesmo é como os países se percebem, como eles interpretam essa anarquia. Se eles se veem como amigos, rivais, inimigos... Isso. A interpretação da situação é que define a ação. É uma virada de chave importante em relação a outras visões mais deterministas. Totalmente. E essa ideia de que a realidade não é fixa é fundamental. Sim, não é como, sei lá, uma montanha que está lá e pronto. A realidade internacional é dinâmica, ela está sempre sendo feita e refeita. E isso depende muito das percepções, dos valores que a gente compartilha ou não compartilha. E também de quem a gente acha que é nesse grande palco mundial, né? As identidades. Precisamente. O construtivismo, ele foca muito em alguns elementos-chave que, assim, mexem diretamente com o comportamento dos estados. Um deles, você mencionou, é a identidade. Como um país se vê, né? E como os outros também veem ele. Exato. Um país pode se ver como, sei lá, um líder global ou um defensor dos direitos humanos, ou talvez um país mais fechado, focado em si mesmo, ou até um estado pária, né? E essa autoimagem e a imagem que os outros têm dele influencia tudo. As alianças que faz, as políticas que adota. Com certeza. Pensa num país que se vê como guardião da paz. Ele provavelmente vai agir de um jeito bem diferente de um que se vê como uma potência revolucionária, digamos. A identidade molda os interesses e as ações. Faz todo sentido. E além da identidade, tem outro ponto importante que o construtivismo levanta, que são as normas internacionais. Ah, sim, as normas. Essencial. São aquelas regras, né? Às vezes escritas em tratados, às vezes não escritas, mas que definem o que é considerado um comportamento aceitável, apropriado na sociedade internacional. Tipo, o que pega bem e o que pega mal fazer entre países. É bem por aí. Pensa na norma contra o uso de armas químicas. É uma norma fortíssima hoje em dia. Ou a norma de não agressão, de respeitar a soberania dos outros. Mesmo que nem sempre sejam seguidas à risca. Claro, sempre há violações, mas a existência da norma cria uma pressão, sabe? Os países geralmente tentam justificar suas ações em relação a essas normas. Ou sofrem consequências, tipo sanções ou perda de legitimidade, se as violam abertamente. Elas têm um peso real. Entendi. Elas criam uma expectativa de comportamento. E o terceiro elemento que você mencionou antes, o discurso. Como a linguagem entra nisso? O discurso é poderosíssimo. A forma como a gente fala sobre as coisas, as palavras que a gente usa, isso não é neutro, nunca é. A linguagem ajuda a construir a própria realidade que a gente percebe e na qual a gente age. Como assim? Dá um exemplo. Pensa na diferença entre chamar um grupo armado de lutadores pela liberdade ou de terroristas. Ou falar em intervenção humanitária versus invasão. Nossa, muda completamente a percepção, né? E a justificativa para agir de um jeito ou de outro. Totalmente. A palavra terrorista, por exemplo, automaticamente já evoca uma série de respostas e políticas possíveis e exclui outras. O discurso define o problema e, consequentemente, limita ou direciona as soluções. Ele enquadra a questão. Caramba! Identidade, normas, discurso. São peças bem abstratas, mas que juntas montam um cenário. Mas, ok, na teoria parece fazer sentido. Mas como a gente vê isso funcionando assim, na prática?
no mundo real. Exato. E aí me vem à mente aquele exemplo que sempre surge nessas discussões. Por que raios os Estados Unidos, por exemplo, ficam muito, mas muito mais preocupados com as armas nucleares da Coreia do Norte do que com as da França? Ou do Reino Unido, que também são potências nucleares, né? Perfeito. Esse exemplo é clássico porque ele ilustra muito bem a ideia construtivista. Se a gente olhasse só para o fator material, para o poder de destruição da bomba, bom, a bomba francesa é potente, a britânica também. Pois é, talvez até mais sofisticadas tecnologicamente falando. Então, não é só a capacidade técnica da arma que causa medo ou tranquilidade. Acertei? Exatamente. Aí que está o pulo do gato construtivista. Não é o objeto em si, a bomba nuclear, que dita a relação. É o significado que a gente atribui àquela bomba com base na relação social que existe entre os países. Então tem a ver com a identidade e a percepção mútua que você falou antes. Bingo! A França e o Reino Unido são vistos pelos Estados Unidos como parte de uma mesma comunidade de segurança. São aliados históricos, compartilham valores, instituições, uma identidade democrática ocidental. As intenções deles são percebidas como alinhadas, previsíveis, dentro de certas normas compartilhadas. Existe uma confiança mútua construída ao longo do tempo. Entendi. Mesmo tendo armas poderosas, a percepção é que eles não as usariam contra os Estados Unidos ou seus aliados, porque compartilham uma identidade e normas comuns. Isso. Já a Coreia do Norte, a relação é completamente diferente. É uma história de antagonismo, de falta de comunicação, de desconfiança profunda. A identidade da Coreia do Norte é percebida pelos Estados Unidos como ameaçadora, imprevisível, fora das normas dessa comunidade de segurança. Então, a mesma arma nuclear, na mão de um país percebido como amigo ou parte do grupo, gera uma reação, na mão de um país percebido como inimigo ou outro, gera uma reação totalmente diferente e muito mais alarmada. Precisamente. A diferença não está no poder material da bomba apenas, mas na estrutura social de significados, identidades e relações que envolve esses países. A anarquia é o que os estados fazem dela, lembra? A relação EU-França é uma anarquia amigável. A relação EU-Coreia do Norte é uma anarquia conflituosa. As armas são interpretadas dentro desses contextos sociais. Fascinante. Isso realmente muda a forma de analisar a coisa. E falando em identidade que muda tudo, você tem outro exemplo prático de como essa construção social funciona? Podemos pensar na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. É um caso muito emblemático de transformação de identidade. Verdade. De uma potência agressora para outra coisa, né? Exatamente. A Alemanha passou por uma transformação radical. Ela conscientemente construiu e abraçou uma nova identidade nacional. Uma identidade profundamente pacifista, multilateralista, europeísta, quase como uma forma de expiação de lidar com o peso histórico do nazismo e da guerra. E essa nova identidade não ficou só no discurso, né? Ela se refletiu nas políticas mesmo. Com certeza. Essa nova autoimagem foi reforçada por décadas, pelo sistema educacional, pelo discurso político, pela mídia e, crucialmente, pela internalização de novas normas. Democracia, direitos humanos, cooperação internacional e integração europeia. Hoje, essa identidade pacifista e europeísta é um pilar da política externa alemã. E isso influencia as decisões deles até hoje, imagino. Muito. Às vezes, a Alemanha toma decisões que, se a gente fosse analisar só pelo cálculo frio de poder ou interesse econômico de curto prazo, talvez não fizessem tanto sentido, mas fazem todo sentido à luz dessa identidade construída. Por exemplo, a relutância histórica em se envolver militarmente no exterior ou o compromisso fortíssimo com a União Europeia. Mesmo quando essa integração traz custos econômicos ou desafios políticos internos. Exato, porque a identidade europeia se tornou parte intrínseca da identidade alemã pós-guerra. Não é só um interesse estratégico, é quem eles são, ou quem eles se esforçam para si. É uma identidade que constrange e habilita certos tipos de política esquerma. Entendi. É um ótimo exemplo de como a identidade moldada pela história e pelas normas internalizadas pode ter um impacto duradouro e profundo, para além dos fatores materiais. Sim, mostra como as ideias e as identidades não são só enfeites. Elas têm consequências reais e estruturam as possibilidades de ação. Certo.
Agora, uma dúvida que sempre surge. Como essa visão do construtivismo se relaciona com as outras grandes teorias de relações internacionais? Tipo o realismo, que foca tanto no poder e na segurança, e o liberalismo, que olha para as instituições, para o comércio. O construtivismo simplesmente joga tudo isso fora, diz que nada disso importa. Não, de forma alguma. Seria um erro pensar assim. O construtivismo não nega que o poder militar importa, ou que os interesses econômicos são relevantes, ou que as instituições internacionais tenham um papel. Não é isso. Então, qual é a diferença principal? O que ele adiciona? O ponto-chave do construtivismo é dizer que esses fatores, poder, interesses, até mesmo as instituições, não existem num vácuo. Eles não têm um significado fixo, universal, puramente objetivo. O significado e a relevância desses fatores são socialmente construídos. Como assim? O interesse nacional, por exemplo, parece algo bem concreto, não? Parece, né? Mas o construtivismo pergunta: como o Estado define seu interesse nacional? Por que um Estado define que sua segurança depende de expandir território, enquanto outro define que depende de integração econômica e cooperação? Por que um país vê o comércio como jogo de soma zero e outro como benefício mútuo? Ah, entendi. A própria definição do que é o interesse já é moldada por ideias, valores, pela identidade daquele Estado, pela cultura política predominante. Exatamente. O construtivismo argumenta que os interesses não são pré-definidos, eles são construídos socialmente. A identidade de um Estado, quem nós somos, informa o que ele considera como seus interesses, o que nós queremos. E o poder, a mesma coisa. Ter muitos tanques é uma capacidade material. Mas como esse poder será usado, contra quem e para quê, isso depende das ideias, das normas, das relações sociais. Então ele não descarta o realismo ou o liberalismo, mas oferece uma camada anterior de análise. Tipo, para entender por que os estados buscam poder ou cooperam da maneira como fazem. É uma boa forma de colocar. Ele se preocupa com a origem das preferências e das percepções que depois levam às ações, que realistas e liberais analisam. Ele ajuda a explicar, por exemplo, por que países com capacidades materiais muito semelhantes, tipo Estados Unidos e Canadá, têm políticas externas tão diferentes e uma relação tão pacífica. Ou por que a percepção de ameaça muda tanto como no caso das armas nucleares que a gente falou. Certo. Ele foca nos fundamentos sociais e ideacionais daquilo que depois se manifesta como política de poder ou cooperação. Ajuda a entender a variedade no comportamento dos estados, que nem sempre é bem explicada só por distribuição de poder ou arranjos institucionais. Isso. Ele traz para análise a importância da cultura, da história, das ideias compartilhadas, das identidades. Coisas que outras teorias às vezes deixam um pouco de lado ou tratam como secundárias. Então, no fim das contas, a política internacional, vista por essa lente, é uma constante disputa de significados. É isso. Uma luta para definir o que as coisas são e o que elas importam. Precisamente. É isso que torna a análise construtivista tão fascinante, eu acho. A política internacional não é só sobre quem tem mais mísseis ou mais dinheiro. É também, e talvez, fundamentalmente, uma batalha de narrativas. Narrativas? Como assim? Quem consegue impor a sua definição da realidade? Quem define o que é segurança, o que é uma ameaça, o que é desenvolvimento, o que é justiça no cenário global? Essas definições, elas não são neutras, como a gente viu com o discurso. Elas carregam um poder enorme. Porque elas moldam como a gente entende os problemas e, claro, quais soluções a gente considera legítimas ou possíveis, né? Exatamente. Se você consegue convencer todo mundo que o problema X é uma ameaça existencial, você justifica tomar medidas drásticas. Se você consegue enquadrar a questão Y como um problema de direitos humanos, você mobiliza outro tipo de resposta. O poder de definir a situação é um poder real. Então, o poder das ideias não é só uma coisa filosófica, etérea. Ele é um fator concreto, determinante nas relações entre os estados. Sim. Mesmo que seja mais difícil de medir do que, sei lá, o PIB de um país ou o número de soldados. Mas a influência está lá. As ideias, as normas, as identidades, elas estruturam a interação internacional. Elas criam os scripts que os atores seguem ou que eles tentam reescrever.
Isso nos leva a uma reflexão final bem interessante, né? Qual seria? Bom, se essa realidade internacional é de fato socialmente construída, se ela depende tanto das nossas ideias compartilhadas, das normas que aceitamos, das identidades que assumimos e projetamos, Aonde você quer chegar? isso abre uma porta, talvez, uma possibilidade de mudança. Se a realidade é construída, ela pode ser reconstruída. É a grande questão, né? Pois é. Até que ponto a gente pode, então, transformar o cenário internacional, talvez para melhor, mudando justamente essas ideias, essas normas, essas percepções? Se a gente conseguir mudar a forma como os países se veem ou as regras do jogo que eles aceitam, será que isso pode levar a um mundo diferente? É uma pergunta poderosa. O construtivismo, ao enfatizar a construção social, sugere que a mudança é possível. Não é fácil, claro. Essas estruturas de ideias e normas são muitas vezes bem arraigadas, resistentes, mas não são imutáveis. A história mostra isso, como no exemplo da Alemanha. Fica aí, então, a provocação para o nosso ouvinte pensar, né? Até que ponto somos prisioneiros das estruturas de ideias que herdamos e até que ponto temos a agência, a capacidade de desafiá-las e construir uma realidade internacional diferente. O que vocês acham? Deixem seus comentários. Ótima pergunta para fechar. Dá muito pano para manga. Com certeza. Bom, por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa nossa conversa sobre construtivismo. Foi um prazer, como sempre. E não se esqueçam, se curtiram o conteúdo, deixem um like, compartilhem com quem se interessa por relações internacionais. E, claro, sigam o Relações Internacionais em Minutos para não perderem as próximas análises. Seu apoio é fundamental para a gente. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Até mais!